Bom dia, pessoal. Ah, Primeira, minha declaração de conflitos de interesse. Eu há muitos anos optei por não ter nenhum tipo de vínculo com a indústria de remédios ou dispositivos de uso em pacientes. Eu não recebo nem propagandista. Tá? Isso é uma postura de realmente mais de uma década. Tá? Para essa apresentação, eu pensei não tanto em despejar uma aula com conteúdos técnicos. Os conteúdos de perioperatório eles são bastante protocolares, e isso poderia ser uma abordagem. Eu preferi trazer um pouco mais de substrato para reflexões, provocações internas, para a gente pensar um pouquinho se não estaria fazendo coisas demasiadas nesse perfil de pacientes. E vou me basear basicamente em duas iniciativas para gerar essas provocações. Uma delas é a iniciativa Things We Do for No Reason, que ela é espelhada na segunda. Ela foi espelhada na Choosing Wisely, e representa um caderno do jornal da Sociedade Americana de Hospitalistas, que traz, em cada edição do Journal of Hospital Medicine, um tópico de coisas que fizemos sem motivos maior, inclui alguns exemplos de perioperatório que eu vou trazer para vocês. E a outra iniciativa é a Choosing Wisely, que é uma iniciativa hoje de mais de 25, 30 países, que busca ajudar médicos e engajar pacientes em diálogos sobre excessos de intervenções. Tá? A Choosing Wisely Brasil existe desde 2015, um projeto que foi fundado por mim e o professor Luiz Cláudio Correia, da Baiana, e hoje já engloba uma série de colaboradores aí do Brasil inteiro e algumas pessoas daqui de Curitiba. Aqui alguns logos de iniciativas de outros países, para vocês eventualmente buscarem mais informações. As duas principais iniciativas Choosing Wisely são a norte-americana e a canadense. Esse aqui é o site da norte-americana, que foi a pioneira. O site da canadense, que particularmente eu gosto muito, porque traz materiais bem bacanas de como implantar essas sugestões de não fazer, que são as listas de recomendações da Choosing Wisely, e também muito material para paciente, com linguagem própria para o paciente, que são bem bacanas. A base teórica da campanha Choosing Wisely vem, e o Brasil ainda precisa gerar mais desses dados locais, mas de uma evidência internacional hoje muito robusta de que a gente tem feito coisa que não precisa. E o impacto disso é muito grande. Então, por exemplo, nesse estudo canadense, se avaliou que por ano lá eles fazem praticamente 1 milhão de intervenções desnecessárias. Né? Isso representaria em torno de 30% do que é feito lá de intervenções em saúde, que poderiam não ser feitas, os recursos direcionados para outras coisas. Então, essa é a base da campanha Choosing Wisely. Os principais braços dessa campanha é gerar conteúdo para estar deflagrando, então, conversa entre profissionais da saúde, que é o que a gente basicamente está propondo aqui hoje, mas se pede também que avancemos para estabelecer esse tipo de diálogo com pacientes e familiares. Isso é uma coisa que a Choosing Wisely no Brasil ainda tem que evoluir, porque a linguagem tem que ser outra, de preferência utilizar infográficos, uma linguagem mais plana, e a gente ainda tem um pouco de dificuldade para gerar esse tipo de conteúdo. O terceiro braço seria o braço da implantação e da mensuração, quer dizer, fazer nas recomendações teóricas da Choosing Wisely projetos locais práticos de colocar em prática essas ideias. E a Choosing Wisely Brasil,
a Choosing Wisely Brasil, especificamente, porque isso não é uma coisa que todas fazem, trabalha muito forte um braço de educação em medicina baseada em evidência que a gente procura usar de todo o acervo de conteúdo gratuito do professor Luiz Cláudio Correia. Ali o nosso site. E já passando direto, então, para as provocações, eu não vou entrar muito a fundo nas coisas, porque vários dos temas que eu estou trazendo aqui vão ser, inclusive, abordados, alguns hoje, outros foram abordados ontem, mas é só para a gente pensar se não está fazendo coisa desnecessária, pouco útil e que, eventualmente, atrapalha a vida de pacientes. Então, isso é um exemplo, então, para trazer para vocês, de coisa que talvez a gente deva refletir se deve continuar fazendo. Eu não sei se é uma prática aqui em Curitiba, mas ainda é muito comum de ver nos hospitais em Porto Alegre. O paciente tem a cirurgia no dia seguinte, planejada para o dia seguinte, e fica em NPO a partir da meia-noite. Isso gera tempos de jejum prolongados, tá? E contraria o que a gente tem hoje de recomendações em guidelines clássicos do que deve ser os tempos de jejum para a maioria dos pacientes, para a maioria das cirurgias ali que estão ilustrados naquele quadrinho no canto inferior direito. Tá? Então, o que a gente sabe hoje é que tempo de jejum prolongado oferece pouco benefício ao doente e há consequências negativas não intencionais. Então, isso aqui seria uma coisa a evitar. Né? E a gente, de alguma maneira, tentou trabalhar isso dentro da iniciativa Choosing Wisely lá no Hospital de Clínicas. Isso aqui é uma peça que a gente desenvolveu lá e tentou disseminar a informação de forma bem importante, colocando em banners, colocando em protetor de tela, orientação, então, de que os pacientes não façam tempos de jejum maiores do que 8 horas no Hospital de Clínicas. Mas a primeira mensagem assim, para trazer para vocês é reconhecer que esse tipo de iniciativa com cartazes puramente educativas, eles mudam muito pouco a prática. Tá? Então, tentar começar a entender que, principalmente, por exemplo, nesse exemplo, onde se envolve médico, nutricionista, funcionária da Copa que traz a comida, tem que ter uma integração entre esses entes de maneira coordenada, né? Não adianta só botar a ordem do NPO no sistema e dizer quanto tempo de NPO que isso não funciona, né? Só cartaz também não resolve a questão, e aí entra um espaço para utilização de ferramentas de ciência da melhoria e gestão de projetos, que é uma coisa que o médico tem que se apropriar e que, de alguma forma, a BMH vem estimulando desde o seu nascedouro. Já passando para outro tema, então eu vou trazer coisas rápidas só para gerar essas reflexões. Eu queria falar um pouquinho daqueles exames pré-operatórios que a gente pede em pacote igual para todo mundo. Muitas vezes nos hospitais tem um click box que você, através de um clique, então pede um pacotão de exames pré-operatórios para todo mundo e tentar mostrar para vocês o quanto isso é irracional. Eu estava preparando a aula, me lembrou esse livro do Cortella, né? Por que fazemos o que fazemos? Muitas vezes a gente está fazendo coisas sem necessidade alguma, e ele faz algumas analogias com o trabalho, e eu acho que isso na medicina muitas vezes nos leva a uma prática robótica, e o Cortella traz como provocação que essa robotização, essa monotonia é a morte da motivação. Ele diz que não ter desafios é um fator de risco para a motivação, e os desafios não são somente aqueles impostos pelo sistema, e a gente sempre costuma se queixar muito dos sistemas, né, mas também a falta de vontade do profissional em buscar. Aquele profissional que diz, por exemplo, em relação aos exames pré-operatórios, para mim está bom, eu vou lá, clico e peço um batalhão de exame para todo mundo no dia anterior, e assim eu vou tocando a minha vida, levando as minhas coisas, e é o mais fácil a fazer. Eu acho que isso é muito pouco estimulante como começo, então, dessas provocações. E existem uma série de recomendações da Choosing Wisely, sugerindo que a gente não deva fazer dessa forma. Isso aqui é uma lista da Sociedade Americana de Anestesiologia, da canadense, desculpa,
E aí traz uma série de coisas que eu acho que contrariam o que a gente acaba vendo no dia a dia dos hospitais. Número um, tá? Que a gente não peça aquele tudograma com hemograma, teste de coagulação, bioquímica, para todo paciente assintomático que vá para uma cirurgia não cardíaca de baixo risco. Número dois, sugerindo também não fazer eletro nesse perfil de paciente assintomático de baixo risco. Número 3, não fazer o raio-x, exceto como parte de uma avaliação, por exemplo, da avaliação oncológica ou de estagiamento. O número 4 fala sobre ecocardiograma, tudo no mesmo conceito, na mesma ideia de que, principalmente nos pacientes de baixo risco, eles próprios ou cirurgias de baixo risco, isso deva ser evitado. Por trás desse conceito, eu não vou ter tempo para explorar, está toda a discussão de redução de risco absoluto, redução de risco relativo, essa figura da esquerda está dentro de um artigo sobre isso do blog Medicina Baseada em Evidência, do professor Luiz Cláudio, que tem como detalhar melhor essas questões. Vejam só como isso é diferente da prática, tá? Não fiquem com a ideia, por exemplo, eu estava lembrando ontem de noite da aula do professor Jean, de patologia, que acabou falando um pouco sobre a avaliação pré-operatória. Está certo que ele trouxe uma aula sobre pacientes que não são de baixo risco, ele tratou especificamente já do paciente com hepatopatia instalada, eventualmente avançada, mas mesmo quando o Jean falou que eventualmente no pré-operatório a gente faz ecocardio com bolhas para alguns pacientes, falou em endoscopia digestiva alta, foi outro exame citado, vocês têm que se dar conta que, na verdade, esses exames não seriam como pré-operatório. O que o João colocou são exames que estariam faltando numa avaliação regular do paciente cirrótico. Então, por olhar os protocolos de acompanhamento do paciente cirrótico, ele tem que fazer a sua endoscopia lá de tempos em tempos. Se você tem uma cirurgia absolutamente eletiva, e aquele exame que ele teria que fazer pela hepatopatia está faltando, bom, eu não vou operar e faço o que já tinha que estar fazendo antes. Como exame para operar especificamente, tá, mesmo nessas populações de mais risco, isso geralmente não está no cardápio. E não é só, queria mostrar para vocês, deixa eu te passar aqui. Não é só os anestesiologistas que dizem isso, né? Mesmo os cirurgiões aqui canadenses que estão geralmente com mais pele em risco, porque vem o paciente que eles vão operar normalmente depois, às vezes tem um segmento longo desses pacientes, eles também estão dizendo mais ou menos a mesma coisa aqui, mostrando que isso, na verdade, é tema de pouca controvérsia. Isso é a lista de cirurgia geral dos canadenses. A gente tentou trabalhar essas questões também no Hospital de Clínicas. À esquerda é uma peça que a gente gerou para discutir a questão do raio-x, do pré-operatório, né, dizendo que em linhas gerais não se faz, mostrando quando se faz, né? E aqui à direita um material bem extenso dos canadenses mostrando um toolkit de como botar em prática várias dessas ideias em relação aos exames gerais. Não vou ter tempo de abordar, fica a sugestão de leitura. Tá? Quero trazer algumas provocações para um exame específico, só para situar mais ou menos vocês em relação a essas ideias, QTP e KTTP no pré-operatório. Tá? Sociedade de Pediatria esquerda mandando não utilizar, Sociedade de Patologia Clínica discutindo a questão em adultos, mandando não utilizar. Esse é um exame de pouca utilidade. Que é algo que o Jean, de alguma maneira, também já trouxe ontem na palestra dele. O que acontece com o TP e o KTTP
no pré-operatório. Tá? Se esses exames vêm normais, tá? Vocês vejam que ele tem uma sensibilidade muito baixa para distúrbio hemorrágico, para predizer se aquele paciente vai sangrar depois quando for para a cirurgia. Tá? A gente tem ferramentas que têm muito mais capacidade de fazer essa discriminação. Tá? Eu trouxe ali o score BAT como exemplo, tem uma sensibilidade muito maior que o TP e KTTP para avaliar risco hemorrágico. É um score basicamente baseado em anamnese e exame físico, que é o que a gente tem que fazer, pelo menos, como ação central da avaliação pré-operatória, e não simplesmente pedir um exame, e muito menos um TP e KTTP. Tá? Então, se você fizer o score, você tem uma sensibilidade aí muito próxima de 100% para a doença de von Willebrand, por exemplo, que é o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum, que você não pega se pedir o TP e KTTP. Por outro lado, se o TP e o KTTP vêm alterados, eles também não são patognomônicos de alterações que levam a sangramento ou risco de sangramento. A gente tem uma situação clínica clássica que o TP eleva. Reginaldo, qual é? O TP vem alterado no pré-operatório, na verdade, você está de frente a uma situação clínica que traz muito mais risco de trombose do que de sangramento. Síndrome antifosfolipídica. Eleva o KTTP e tal. Então, esse é um exame que, para trazer a provocação para vocês, me lembra muito mais isso aqui, que é questionar se a gente está fazendo as coisas para gerar segurança real ou para simplesmente dizer que está fazendo alguma coisa, poder dizer para o paciente depois que se sangrou, pelo menos a gente se preocupou com o risco antes e tal. Um alemão que já trabalhou conosco aqui no Brasil em algumas coisas da Wise, ele cunhou esse termo que seria perceived safety. Né? Ele questiona que muitas vezes a gente faz coisas para gerar percepção de segurança apenas, única e exclusivamente. Para mim, o TP e o KTTP são exemplos clássicos disso. Tá? Então, a gente tem várias recomendações que vocês podem ler melhor depois sobre isso. Tá? Eu vou passar muito rápido pelos testes cardíacos, porque a gente vai ter uma aula especificamente sobre isso ao longo do dia, mas é só para mostrar para vocês como as coisas são diferentes da prática. Colégio Americano de Cardiologia, né? Evitar eletro no pré-operatório de pacientes assintomáticos em cirurgia de baixo risco. Também os cardiologistas que dizem isso. Sociedade Americana de Ecocardio, né, sugerindo não fazer ecocardiografia em todo mundo como avaliação pré-operatória sem dados de história e exame físico apontando para alguma doença, alguma alteração. E essa recomendação aqui, que é muito contundente da Sociedade Americana de Anestesiologista, dizendo que a gente não faça teste cardíaco como ecocardio ou teste de estresse em paciente assintomático, mesmo que ele tenha doença coronária conhecida. Aí ele vai para um procedimento de baixo risco a risco moderado. O que está por trás disso, o Stephen Kohn vai apresentar à tarde, e acho que tem capacidade de fazer isso muito melhor que eu, só para realmente levantar a provocação. Tá? O que está por trás disso, eminentemente, é o que a gente discute, que é o efeito cascata, de pedir um teste lá atrás, e o que isso gera dali para frente. Tá? Em relação a esses testes cardíacos, a gente tem alguns estudos mostrando que, por exemplo, em cirurgia de catarata, que muito pouco deve se fazer disso por várias diretrizes publicadas, que isso pode gerar custos astronômicos. Ali fala em 35 milhões ano, não só a partir dos eletros, em cima dos testes e avaliações que vêm adiante disso, desde de falsos positivos que vem junto, o que a gente chama de sobrediagnóstico, que é um diagnóstico verdadeiro, não se errou no diagnóstico, se fez um diagnóstico de fato, mas que é um diagnóstico pouco importante para o paciente ou para aquela situação clínica da cirurgia. A segunda evidência também
sob efeito cascata de testes cardíacos numa população grande ali americana, mostrando que isso gera testes repetidos, visitas desnecessárias à cardiologia, outros procedimentos invasivos que poderiam ser dispensáveis. E o Stephen Kohn vai mostrar bem por quê na aula da tarde. Esse outro estudo em população de cirurgia bariátrica, onde eles avaliaram um grande número de pacientes no follow-up de 5 anos, a maioria paciente de baixo risco, taxa de evento cardíaco muito baixa, tá? E um caminhão de teste pré-operatório solicitado com sobreutilização evidente de recursos cardíacos. A gente vê o impacto clínico dessas questões, né? Esse aqui, então, é um paciente que esteve conosco ali no Hospital de Clínicas recentemente, assintomático, avaliação para transplante renal, fez um cateterismo e fez um AVC. Ali no quadro azul, uma estimativa desse risco de AVC pós-estente é muito baixo. Continuamos sem? Ela está assim, mas o Lucas colocou. Eu acho que tem que tocar, né? Eu acho que depois se ajeita essa situação. Se a gente colocar isso, o cômputo de eventos que se faz num país do tamanho do Brasil, pegar um período de 10 anos, a gente chega fácil no denominador de 7 dígitos e vai ter alguns milhares de eventos cerebrovasculares como resultado de um cateterismo pré-operatório. Então, o impacto clínico existe, a informação por trás disso ela não é nova, eu não vou falar disso aqui porque é a aula do Stephen Kohn, mas esse slide é só para mostrar para vocês que em 2011, essa é uma aula que eu apresentei no primeiro evento de medicina hospitalista do Chile, e as informações estavam lá, o que de novo surgiu de 2011 para cá é mais dados reforçando que a conduta conservadora é a conduta mais apropriada, e a gente continua mostrando que isso aqui, na verdade, é muito forte. Tá? Tem boas evidências que a gente demora muito tempo para incorporar evidência científica na prática clínica, e que quando emprega a gente aplica em praticamente metade das vezes apenas. Né? Então, isso é uma provocação para a gente tentar pensar o que leva a esse tipo de inconformidade. Tá? E eu tinha contado que o paciente era de transplante, a gente estava falando disso em off, mas lembrar que o paciente de transplante é um paciente normal, ele não é um panda, não é um troço completamente diferente. O que tem de norte científico para o paciente que não é de transplante deve valer para o paciente que é de transplante, né, ou para qualquer outro tipo de perfil de paciente VIP. Né? A gente tem alguns dados na literatura mostrando que nesse perfil de paciente a gente quer cuidar, entre aspas, mais e acaba gerando mais dano relacionado a falso positivo e sobrediagnóstico. Mais um exemplo, então, para provocar, eu tentei fazer um apanhado de várias coisas, trazendo um exemplo de pós-operatório. Isso aqui surgiu numa palestra de ontem como uma sugestão, até de que deveria ser algo para ser feito. Aí essa revisão do Finks e do for no reason desaconselha o uso de espirometria de incentivo no pós-operatório. Eles concluem que nosso sistema, estão falando aqui do sistema norte-americano, nosso sistema não pode justificar o custo, e aí tem algumas avaliações de custo desses dispositivos que são custos bem expressivos de um ano de uso disso disseminado nos Estados Unidos, tá, que eles não teriam como suportar o custo de um dispositivo que muitas vezes é deixado ali para o paciente no hospital para ele usar e o paciente nem usa, porque parece que a aderência a isso é muito baixa, tá, e que não funciona melhor do que um simples exercício de respiração profunda. Tá? Esse documento, ele cita a diretriz da American Association for Respiratory Care, que deixa bem claro que, no mínimo, esse tipo de intervenção não deve substituir cuidado como fisioterapia tradicional e mobilização precoce dos pacientes no hospital. Aqui alguns dados de sobreutilização durante a pandemia.
Tá? Esse grupo fez uma avaliação no ano de 2022 de hospitais norte-americanos e viu que eles entregaram 100 mil procedimentos de baixo valor nos beneficiários do Medicare, tá? Que seria um procedimento de baixo valor a cada 4 minutos em média. Tá? Vocês vejam para aquele quadrinho ali que são instituições renomadas como John Hopkins, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, e isso então é um problema sistêmico, né? Colocaram 45 mil stents coronários desnecessários e foram feitas 30 mil cirurgias desnecessárias de coluna nos Estados Unidos. Tá? E eles trazem uma questão que gera essa sugestão de que hospitalistas, né, como patient advocates, né, a gente teria o dever de atuar assertivamente nas discussões sobre indicações cirúrgicas. Não somente discutir que testes vão fazer para operar, mas se a gente for capaz de, no trabalho com os cirurgiões e outros especialistas, eventualmente, se a gente for capaz de mudar aquela decisão cirúrgica e passar por uma decisão de não operar, não fazer o procedimento em quem não precisa, e isso sim é o ouro, porque a gente evita toda a cascata na plena origem do problema. Tá? Como modificar esse panorama? Não quero aqui avançar muito, mais para instigar, a gente tem que, como clínico no Brasil, se apropriar mais da questão da ciência da melhoria e da gestão de projetos. Tá? De uma maneira geral, o que a gente sabe para essas situações é que atuar só em nível individual e principalmente só com educação, cartaz e EAD, isso é pouco efetivo para mudar comportamento médico e resultado em relação a esses desfechos. Ainda do ponto de vista individual, o que parece que pelo menos acrescenta bastante em relação à educação é a questão da auditoria e feedback. Ontem o Moisés trouxe isso até de uma maneira bem contundente, dizendo que eles botam dados comparando o desempenho médico no refeitório dos médicos da John Hopkins. Tá? Então, a ideia de fazer mais isso. Há várias intervenções no nível da organização que podem ser feitas, e o último item é sobre os novos modelos de remuneratórios, que a gente acredita que vai mudar isso de uma maneira mais forte, mas talvez demore. A gente tem que, no mínimo, fazer as etapas anteriores nos nossos hospitais. Agradeço.